Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos na aula de Islam, aula de Hadith, em que nós estudamos os ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele. Antes de começarmos com os ensinamentos, nós iremos ler o Durud Sharif. Durud Sharif é invocar as bênçãos para o Santo Profeta e depois iremos falar do nosso tema de hoje. Eu vou ler em árabe, mas logo seguir vou traduzir, então não se preocupem se não entenderem. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. O Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre ditos do Santo Profeta que eram sobre a conduta de um ser humano e como deve ser o exemplo dele e como cada coisa que seja pequeno, uma ação pequena, seja de bondade virtuosa, ou que seja algo ruim, um pecado, pode nos levar para verdade ou para mentiras, né? E pouco a pouco isso pode nos levar para paraíso ou para inferno, né? Então é importante que nós entendemos que todo cada partícula, cada ação pequena, que seja no tamanho de uma grão, de um grão, importa nos olhos de Deus e que nós devemos cuidar das nossas ações pequenas, especialmente, porque isso nos leva para um destino eh, eh, sem nos entendermos, né? Porque às vezes nós prestamos muita atenção para algo que é planejado, para algo que é grande. Mas coisas pequenas, assuntos irrelevantes considerados para nós, às vezes nós não prestamos muita atenção e isso acaba nos prejudicando mais ainda. O dito, primeiro dito de hoje, narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: Não sinta inveja uns dos outros e não aumentem os preços com a intenção de prejudicar uns aos outros. Não guardem rancor uns contra os outros e não se afastem uns dos outros. Não tentem fechar um negócio em cima de negócio que o seu irmão já concluiu. Sede servos de Allah e irmãos uns dos outros. Um muçulmano não oprime outro muçulmano, nem o humilha. Apontando para o seu peito, o santo profeta diz: A retidão está aqui. E ele repetiu isso 3 vezes. Em seguida, ele diz: É suficiente para a desgraça de um homem que ele despreze seu irmão muçulmano. O sangue, os bens e a honra de todo muçulmano são sagrados e invioláveis para para outro muçulmano. Esse dito mostra com detalhes como nós temos uma obrigação religiosa aos nossos irmãos, às pessoas com que nós convivemos, né?
uma das coisas que ele falou é não prejudicar uns aos outros, né? Por aumentar os preços. Olha, algo tão pequeno, considerado pequeno, mas hoje em dia, como isso causou um grande desequilíbrio no mercado financeiro, no nosso dia a dia, né? Sabemos muito bem que hoje em dia, apesar de terem ditos regras, né, do mercado financeiro, dos negócios, as pessoas ainda tentam ter um certo independência nesse sentido, para que eles possam usar do jeito que eles quiserem. Mas até no mercado, os valores dentro do islamismo são regularizados para que uma pessoa não possa abusar com os valores quando, por exemplo, muitas das vezes o que acontece? Que quando está faltando alguma coisa no mercado e uns poucos, podemos dizer, investidores ou as pessoas, pessoas que têm aquela mercadoria, ou eles guardam para um tempo adequado para eles depois venderem aquilo com o valor que eles quiserem, ou mesmo sem guardar aquela mercadoria, aquele produto, eles aumentam os valores porque sabem que não tem outra concorrência. Isso é uma das coisas de prejudicar financeiramente o mercado. Aí tem o outro lado também, né? Por exemplo, quando tem um valor certo, um valor adequado para certas coisas, e vai lá uma pessoa que ele entende de uma forma diferente, ou ele tem um investimento maior nas coisas. Isso não só depende daquele produto que ele está vendendo, mas também tem outros produtos. E ele, para prejudicar os outros e para conseguir ter maior venda, mesmo que não seja maior lucro, ele acaba baixando os valores. E isso faz com que outros outras pessoas ou outros investidores ou outros vendedores acabam sendo prejudicados, porque menor que aquele valor eles não conseguem vender. Só que com aquele valor também não conseguem vender porque tem alguém já no mercado que está vendendo mais barato. Então, são essas regularizações que o islamismo colocou para os muçulmanos e colocou como uma obrigação religiosa espiritual. Que não pensa que você saiu da mesquita e você está se tratando dos seus assuntos de negócios, né? Assuntos financeiros, e que aqui você não vai ser pego por Deus Todo-Poderoso, ou que você não vai ter os limites. Deus diz que você tem limites e você deve tentar de forma máxima para que você possa conseguir ter não só você beneficiar com aquele produto, mas que os outros também possam beneficiar, porque veja bem, o islamismo é uma religião coletiva. O Islã não é uma religião que fala do que você pode eh, fazer os seus negócios do jeito que você quiser e você pode avançar individualmente e deixar os seus irmãos ou a sociedade atrás, né? Islã, por um lado, reconhece que todo o indivíduo tem o direito na sua riqueza. E por outro lado, também coloca essa obrigação de que, como sociedade, como coletivo, as pessoas têm que andar juntos, têm que sentir essa obrigação um pelo outro. Não pode deixar um outro irmão sofrendo. E por conta dessa essa doutrina, que vem esse ensinamento de não prejudicar, por exemplo, não aumentar os preços ou não baixar os preços, né, com a intenção de prejudicar os outros. Porque isso vai afastar um com o outro. Isso vai trazer divisão na sociedade. E outra coisa também relativo com isso, né?
Não tentem fechar um negócio em cima do negócio do seu irmão. E acontece muito isso, né? Hoje em dia, infelizmente. Até no negócio temos que considerar os morais e etiquetas. Não podemos dizer, não, é negócio, é jogo de dinheiro. Se alguém fechou um negócio com R$ 100, com R$ 200, eu vou lá, eu pago um pouquinho mais e falo, não, você dá isso para mim. Isso é errado. Não pode fazer, mesmo que você paga mais. E a pessoa que está vendendo é responsável por isso. Ele não tem que olhar só para o dinheiro. Pode ser que um lado, um partido, um grupo possa oferecer mais, inclusive mais que eles mesmos estão pedindo. Mas tem que ter em conta que até no negócio tem que ter etiquetas, tem que ter moral. Não é um cartão verde que pode fazer o que quiser. Temos que considerar esses pontos. E depois, Santo Profeta, para finalizar, diz, né? Ele apontou para o seu peito, né? Para o coração e falou que retidão é aqui. É no coração que a pessoa tem retidão. A pessoa tem que ter a retidão, tem que ter o medo de Deus, tem que ter essa aproximação de Deus, a fé no coração. E para resumir, Santo Profeta diz que todos os bens, toda a honra, até o sangue de um irmão muçulmano são sagrados para os outros. Então não devo olhar com olhos compassíveis, os olhos de pegar a riqueza do outro, o bem do outro, tentar prejudicar. São invioláveis esses bens para outro muçulmano. Um muçulmano é guardião da riqueza e bem do outro muçulmano. Por um lado, vejam bem como o Islã cria esse espírito, esse desejo de, de concorrer um com o outro em termos das coisas religiosas. Mas, por outro lado, também fala que quando vem esses assuntos, apesar de ter essa concorrência, apesar de ter esse desejo de avançar, seja espiritualmente ou no outro sentido, melhorar do que o seu irmão, ainda tem que ter regras. Não pode ultrapassar, não pode violar os limites. Não pode prejudicar o irmão. Não pode violar os seus bens, a sua riqueza, a sua honra. São regras que tem que ter em conta, do mesmo jeito que quando aconteciam as guerras, Santo Profeta colocou as regras, que não só porque está acontecendo a guerra, vocês têm o cartão verde e fazem o que quiserem. Não, tem regras. Não pode matar as mulheres, não pode matar as crianças, não pode matar os idosos, não pode matar nenhum adulto que não esteja lutando, fazendo a violação. Não pode. E depois não podia cortar, não podia prejudicar animais, não podia cortar os árvores, não podia destruir os lugares sagrados, os lugares públicos. São regras. Então a mesma coisa vem aqui, por um lado, quando o Sagrado Alcorão fala fastabiqul khairat, que tenta melhorar de um ao outro em termos de coisas boas, em termos de virtude, em termos de caridade. Mas ao mesmo tempo também foi falado que quando vem esses assuntos comerciais, assuntos financeiros, mesmo que você tem direito da sua riqueza e você pode melhorar, mas ainda assim tem certas regras que você tem que ter em cuidado. Não pode violar esses direitos, senão a bênção vai sair das suas riquezas. O próximo dito narrado pelo Hazrat Omar bin Shuaib relata que, com base em seu pai e seu avô, santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: aquele que não tem compaixão pelos nossos pequenos e não reconhece a dignidade dos nossos mais velhos, não é dos nossos.
Esse é o ensinamento que nós estamos vendo nos seus olhos, dos seus olhos, como está sendo violado. Era uma regra geral, era uma coisa que todos poderiam entender de forma muito clara e muito tranquila. Mas hoje em dia nós vemos que a compaixão pelos nossos pequenos e respeito à dignidade pelos mais velhos está cada vez mais acabando, cada vez desaparecendo da nossa sociedade. E vejam bem essas palavras, não é dos nossos. Como o santo profeta deixa bem claro que isso é algo muito grande. Isso não é um qualquer ensinamento. Isso é ensinamento que pode trazer muitos, se não for seguido, pode trazer muitos danos na nossa sociedade. E que às vezes haverão danos que não podem ser reparados. Infelizmente, nós vemos que, e também, por um lado, eu entendo e eu vejo isso, que são as duas coisas interligadas. Quando você vai ter compaixão pelos nossos pequenos, compaixão não é só demonstrar o amor. Compaixão é quando você sentir a responsabilidade de cuidar bem dos filhos, dos nossos pequenos. Sentir essa responsabilidade que eles devem ser bem educados, que eles devem ser eh, bem cuidados, que precisamos ensinar todos os valores que nós fomos ensinados, nós precisamos passar isso para os nossos pequenos. E haja, quando há falta desse primeiro passo, em que esses valores não são passados, essa compaixão não é demonstrada pelos mais velhos para os novos, aí vem a segunda parte. Os mais novos não mostram essa dignidade e respeito para os mais velhos, porque não foram ensinados. Eles não sabem do respeito à dignidade. E o que que eles vão passar para a próxima geração? A mesma coisa, o desrespeito, desvalorização dos mais velhos. E isso vai se piorando cada geração. Cada vez que vem uma geração nova, vai ter um degrau mais baixo. Então, esse é o ensinamento que, infelizmente, precisamos como sociedade civil, isso é algo importante. Porque isso traz, isso reaviva, isso traz de novo à vida os valores que são esquecidos. Nós podemos ser muito inteligentes, os mais novos podem ser muito mais inovadores, mas a experiência que os mais velhos têm, a vida, o que ensinou para eles, isso é algo muito valorizado. Isso é algo que os mais novos precisam aprender e só podem aprender com respeito, demonstrando respeito, dignidade. E o santo profeta, como eu falei, quando disse que não é dos nossos, deixou bem claro que não é um ensinamento mundano, é um ensinamento religioso. E se você não fizer isso, você não vai ser entre nós. E isso coloca obrigação dos mais novos respeitarem os mais velhos. Não foi falado respeita uns que são muçulmanos e não respeita os que não são muçulmanos. Não estamos falando da religião, estamos falando da idade, da experiência, dos velhos e novos. Aí, isso que importa aqui. Que os que forem mais novos, precisamos demonstrar a nossa compaixão, ou nosso melhor exemplo, ou nossa melhor conduta. E os que são mais novos devem mostrar o respeito e dignidade para os mais velhos, para que possam aprender de forma melhor os valores humanos, os valores da vida humana. Outro dito narrado pelo Hadrat Abu Huraira relata que Santo Profeta disse: muitos há com os cabelos desgrenhados
e rostos empoeirados que são repelidos das portas das pessoas. Mas se eles disserem em nome de Allah que seja assim e assim, Allah faria com que isso se cumprisse. Esse dito mostra em que Santo Profeta, com o seu exemplo, tentou esclarecer para as pessoas que a aparência física nos olhos de Deus não importa. Nos olhos de Deus, Deus não vê quem é mais bonito, quem é mais alto, quem é mais jovem, quem é mais velho, quem tem roupa limpa, quem tem roupa suja, quem tem uma roupa cara ou uma roupa barata. Às vezes, uma pessoa com o cabelo desgrenhado e um rosto com poeira, que é expulso das portas das pessoas, que as pessoas não aceitam eles na sua porta, eles têm uma relação muito próxima com Deus. E que se eles falassem alguma coisa em nome de Deus, Deus sente essa obrigação de cumprir isso. Deus faria com que ele cumprisse, porque Deus considera eles os mais amados. E Deus não recusa a oração ou súplica dos seus amados, dos seus amados, dos seus próximos. E às vezes nós entendemos que nós consideramos certas pessoas que eles são desvalorizados, pessoas não têm cuidado físico ou não sei o quê, e a pessoa acaba desrespeitando. Mas uma oração deles, uma súplica deles pode até estragar a nossa vida. Se nós tratarmos de forma errada essas pessoas e machucarmos essa pessoa, o choro deles será suficiente para trazer desastre na nossa vida. E às vezes nós temos que, o que nós vemos muitas das vezes, que as pessoas que são mais pobres, as pessoas que são menos fortunados na sociedade, eles são mais próximos de Deus. Isso é algo muito natural. Não digo que todo pobre é muito crente e todo rico é muito descrente. Mas estamos falando de uma coisa geral, né? Não é à toa que maioria dos seguidores do Islã no início eram os pobres, eram os escravos. E das todas as religiões que nós podemos ver. Porque essas pessoas que são pobres, essas pessoas que são menos fortunados, eles não têm esse apego emocional com coisas mundanas. Eles são muito sinceros, eles são muito honestos. Eles são as pessoas que podem sacrificar tudo por Deus, até porque eles não têm muita coisa. Mas os sentimentos deles são puros, os sentimentos deles são sinceros. Então, essa é uma lição que nós aprendemos, que não trata a pessoa por conta da sua aparência. Se a pessoa é mal vestido, você trata de uma forma errada, porque pode ser que a pessoa tenha uma relação boa com Deus, que ele seja mais próximo de Deus do que você. Outro dito, também narrado pelo Hazrat Aisha, Hazrat Harissa bin Wahab, ele também, esse dito também fala do conteúdo semelhante, né? Relata que ouviu o santo profeta dizer: querem que eu lhes diga quem são os habitantes do paraíso? O profeta perguntou para os seus companheiros que vos querem que eu diga quem são os habitantes do paraíso? É todo aquele que é considerado fraco. É considerado fraco, né? Aparentemente ele pode ser fraco, não pode ter riqueza, não pode ter pode ser que não tenha uma família rica, não tenha uma família poderosa,
não tem um valor alto na sociedade, né? Então, ele diz que aquele que é considerado fraco, desprezado pelas pessoas, mas que se fizesse um juramento confiando em Allah, ele o cumpriria. Aí agora, no outro dito, Santo Profeta falou uma parte, né? O lado de Deus. Aqui foi falado o lado do ser humano, da pessoa, né? Não que só eu falei que Deus sente a obrigação de cumprir a sua palavra, que Deus tem Deus sente essa obrigação do nada. Não. É que a pessoa também sente essa obrigação. Que quando ele fala em nome de Deus, ele compra a palavra. Mesmo que ele tenha que passar dos milhares de obstáculos e dificuldades, mas ele sente essa obrigação que eu confiei, eu dei a minha palavra em nome de Deus. Então agora eu tenho que cumprir a minha palavra. E por outro lado, o profeta disse: e agora querem que lhes diga quem são os moradores de fogo? É todo ignorante, insolente, orgulhoso e arrogante, que são moradores do inferno. Porque todas essas qualidades, todas essas características são características que estragam e queimam todas as nossas virtudes e qualidades boas. Por isso, devemos evitar da melhor forma possível. Por isso foi falado, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem um status mais alto, ele acaba tornando orgulhoso e arrogante. Isso é muito comum entre as pessoas. Quando a pessoa tem esse apego com as coisas mundanas, ele acaba sendo arrogante, acaba sendo orgulhoso. E isso é ignorância. Porque ele não sabe o verdadeiro, a essência das coisas, que se vieram essas coisas podem desaparecer também em instante. E pode ser que eu esteja com nada de novo. Então, mesmo que a pessoa ganhe status, riqueza e poder, ele deve sempre demonstrar e ser muito humilde e muito respeitoso um com o outro, não deve ser arrogante, não deve ser orgulhoso. E para finalizar o dito de hoje, Hazrat Abu Darda relata que ouviu o santo profeta dizer: procurem-me entre os mais fracos e enfermos, pois é por causa dos fracos e desamparados entre vocês que vocês são auxiliados e providos. Porque Deus disse que enquanto tiver uma pessoa do bem nas pessoas, Deus não destrui as pessoas. Então acontece que muitas das vezes nós somos ignorantes, nós somos arrogantes, mas tem pessoas dentro de nós, tem pessoas dentro de nós que são humildes, as pessoas que mesmo sendo pobres, eles têm uma crença forte em Deus e têm uma confiança grande e fazem muitos sacrifícios. Sacrifício não vem com dinheiro. Sacrifício não vem com poder. Sacrifício, como foi falado lá no início, né? Tudo tem a ver com o coração. Quando o coração é puro e limpo, a pessoa é capaz de fazer muitos sacrifícios que não envolvem dinheiro, que não envolvem o poder. Então, muitas das vezes, nós somos abençoados por causa dos nossos mais fracos, que fazem esses sacrifícios, que fazem essas virtudes, que são esquecidos na sociedade em geral. E por isso, Deus auxilia e prove todas as outras pessoas, todo mundo, né? Eu lembrei aqui o dito de Santo Profeta, um incidente que aconteceu na vida do Santo Profeta, né? Era uma pessoa, Abu Huraira, né? Muitos ditos dele, muitos ditos do profeta são narrados por ele. Uma vez, ele ficava sempre lá junto com o profeta, né? Escrevendo os ditos, anotando,
memorizando os ditos para passar depois para outros muçulmanos. Ficava lá na mesquita, né? Ele não trabalhava. Ele fazia só isso. Uma vez veio o seu irmão para o profeta e reclamou. Ele disse que, profeta, eu faço trabalho o dia inteiro. Eu ganho pão. E eu alimento minha família e meu irmão. E meu irmão que está aqui sentado. Ele não quer fazer nada. Ele não trabalha. E é um peso. Fala para ele trabalhar também, para ele conseguir também dinheiro. Porque sou eu que ganho dinheiro, sou eu que sustento tanto minha família quanto meu irmão. O profeta diz que quem sabe que Deus esteja provendo você, auxiliando você por conta dele. Por conta de ele ser seu irmão, que está fazendo alguma coisa boa, de caridade, de virtude, que você esteja sendo provido e auxiliado por Deus. Então não devemos esquecer essa parte, que às vezes aqueles que são considerados fracos e são desvalorizados e que são as pessoas que nós olhamos com desprezo, têm mais valor nos olhos de Deus do que nós todos. Essa é uma lição que nós sempre devemos lembrar para que nós possamos evitar de ser arrogantes, possamos evitar de ser orgulhosos. Muito obrigado. Fiquem com Deus então, pessoal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.